O Galo, hein? Jogou no fim de semana e não venceu. Perdeu para o Atlético Paranaense 1-0 na Arena da Baixada e agora o Galo tem pela frente uma prévia da final da Copa Libertadores da América. O Atlético vai enfrentar o Botafogo na Arena Independência. Vamos falar muito deste jogo, da preparação do Galo, mas quero abordar com o Cláudio Rezende o que é que tá acontecendo com o Galo, gente. São 7 jogos seguidos sem vencer, a somar-se aí as 2 partidas da final da Copa do Brasil. É um problema psicológico? O que tá acontecendo com o Galo? Ô Galo, ô Galão da Massa, acorda, Galo! 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 Cláudio Rezende, 11h42. Você esteve lá em Curitiba. Eu fiquei assustado com o desempenho do Galo de novo, muito abaixo do que o time pode produzir. Fiquei assustado com a coletiva do técnico Milito, Gabi Milito muito para baixo, astral lá embaixo. O baque da final da Copa do Brasil parece ainda estar pesando nesse elenco. O que tá acontecendo? Você que tá em loco, você que vive, respira 24 horas do Atlético, o que dizer pro torcedor do Galo deste atual momento do time que está agora, Cláudio Rezende, a 5 pontos do Z4, hein? O Galo está a apenas 5 pontos da zona do rebaixamento. São os mesmos 5 pontos do G7 também, né? Pode olhar o copo meio cheio, são 5 pontos da parte de cima da tabela. Mas o desempenho, o momento preocupa demais. Cláudio Rezende, o que você traz de diagnóstico? O que tá acontecendo com o Galo, Rezendão? Um abraço, bom dia. Bom dia, Tiago, bom dia a todos que nos acompanham. Ótima semana aqui no Rádio Esportes da Itatiaia. É o seguinte, Tiago, o Atlético teve, no último mês, 10 jogos. Foram 10 jogos no mês e nesse contexto aí, um jogo contra o Vasco, que foi lá no Rio de Janeiro, o Galo passou. Copa do Brasil. Vieram os 2 jogos contra o River Plate. Desgaste muito grande, físico e mental. Classificação também. Até então, os êxitos, né? Teve o desgaste físico, mas mentalmente o Galo estava lá em cima. Continuaram os jogos, Thiago. E principalmente as derrotas para o Flamengo, veio a questão emocional junto. Com a perda do título, quando você chega numa final contra um grande rival, todo mundo se mobilizou bastante, né? Não só torcida, diretoria, atletas, comissão técnica, para esses compromissos. Aí o Galo vai e perde para o Flamengo. Vem a semana seguinte, tentar resgatar esse time, não consegue vencer de novo, empata com o Flamengo, um jogo que o Everson fez uma partidaça, depois vem o Atlético Paranaense, o Galo perde. Ou seja, fisicamente o time está esgotado. São 10 jogos em 30 dias, é um jogo a cada 3 dias. E aí, emocionalmente, o Galo também está no chão, né? Porque o time não conseguiu reagir. E uma das explicações, Thiago, que a gente teve, buscando informação daqui e dali, por que o Milito, por exemplo, repetiu o time do jogo de quarta-feira para sábado, já que ele teve pouco tempo e tem esse desgaste físico. O Milito estava entre a cruz e a espada e continua, né? Entre a cruz e a espada com a seguinte situação: o time está desgastado, mas ele precisava colocar, né, na ideia dele, um time forte para ganhar, porque ele queria uma vitória, porque o Atlético não sabe o que é vencer já há 7 jogos, então tá precisando ganhar para recuperar o emocional, Thiago. Ao mesmo tempo, você desgasta o jogador fisicamente e a vitória não vem. Ou seja, é uma situação complicada que o Galo precisa reverter o mais rápido possível e agora tem essa situação aí. O Milito, junto com a diretoria, junto com atletas, um momento é de unir forças porque o Galo está muito próximo de uma final, o jogo mais importante do ano. Eu quero a sua opinião, você torcedor do Atlético, o que você tá achando aí do momento do Galo no YouTube? Participa comigo aqui no YouTube, no @Itatiaia Esporte, @Itatiaia Oficial. Mas Ale Oliveira, Nath Fiuza, comentaristas da Itatiaia nesta segunda-feira no Rádio Esportes. Situação é preocupante, alerta máximo, até porque tem um Botafogo quarta-feira pelo Campeonato Brasileiro. Ô Ale Oliveira, se tivesse uma condição talvez mais tranquila, poderia abrir mão, falar, bora descansar todo mundo, ninguém em campo, quarta no Independência, mas a tabela também não permite esse relaxamento na atual condição do Galo de 10º colocado com 42 pontos. Ale, qual o diagnóstico, o que fazer? O Milito tão abatido na coletiva, e aqui eu até faço uma ressalva,
Importante dizer que o Milito é um ser humano também, né? Assim como os jogadores têm o seu abatimento, o Milito, por mais que seja o comandante, também sente. O que você me diz do atual momento do Galo, hein, Ale? Bom dia. Bom dia, viu, Thiago? Bom dia para os companheiros, bom dia para todo mundo que nos consagra na rádio mais ouvida do Brasil. Me lembrou um pouco, o Claudião vai poder me corrigir aqui, mesmo que seja deselegante, me lembrou um pouco o Milito daquela derrota em casa pro Fluminense, por 2-0, né? A coletiva ali, ele mais pra baixo ali, mais, sabe? Mais abatido, me lembrou um pouco. Muito. Eu citei na jornada, ontem eu até trouxe na grande resenha ali, parecia, se você colocasse a coletiva do Fluminense ali, você ia pensar que era o mesmo Milito. Simultâneo, né? Parecia que era a mesma coisa. Na verdade, eu vi a grande resenha e tô copiando o seu próprio comentário, ok? Eu imaginei que você não teria criatividade para tanto. Exatamente. E eu acho que isso, embora a gente sinta, né? Porque, como disse o Thiago, o cara é humano aí, ele sente também, mas pode ser um bom sinal, porque foi a partir dali que as mudanças aconteceram. Foi exatamente ali, porque a gente fala muito das Copas, mas foi nas Copas, por exemplo, que o Galo empatou em 2-2 com o CRB, que se livrou do rebaixamento da Série C ontem, né? Ganhando do Santos, mas chegou a tomar 2-0. Foi na Copa do Brasil também, que tomou um sufoco danado, perdendo pro Sport por 1-0, poderia ter perdido demais, né? Foi na Copa Libertadores que perdeu pro Peñarol fora de casa sem ver a cor do caroço. Então não é nas Copas, é depois desse jogo contra o Fluminense, em que o Thiago e outros profissionais da comunicação trouxeram uma conversa que ele teve com a direção, uma conversa um pouco mais firme. Eu trouxe aqui a informação que os jogadores também conversaram com ele e o time mudou de postura. Não é aquele negócio, e aí eu tô falando isso para elogiar o Milito, tá? Não é aquele negócio, não, meu time joga assim e não tem jeito, só vai jogar assim, independente dos jogadores, independente da situação, independente do adversário. O Milito é um cara inteligente. Ele pegou, deu um passinho para trás para dar 10 para frente. Porque ali contra o São Paulo, inclusive nos 2 jogos, e em outros jogos na sequência também, mudou a postura do time. Um time mais cauteloso, um time mais precavido, um time mais equilibrado, e assim ele conseguiu ir passando de fase. Então pode ser que esse seja um sinal de que o Milito está aberto a fazer mudanças que deixem esse time mais equilibrado, um time um pouco mais conservador. Evidentemente que ele tem o estilo dele de pensar o jogo, mas assim, a verdade é que dá para simplificar um pouquinho num time em que todo mundo marca muito, o Scarpa e o Paulinho marcam menos e o Hulk fica liberado para decidir o jogo, que é o que ele sabe fazer. Então, acho que pode ser um bom sinal, dá tempo de reverter, dá tempo, não, mas o Galo não tá jogando nada. Meu amigo, futebol é isso, é quarta e domingo. Se na quarta-feira o time jogar bem, já é uma outra história, e principalmente se no dia 30 o time for ali bem escalado, bem definido, os caras estiverem na pegada, é outro jogo, meu amigo, é 90 minutos que muda a vida de todo mundo que está envolvido com o Atlético, Thiagão. E vamos ter uma prévia disso na quarta-feira, depois de amanhã tem Galo e Botafogo no Independência, o Cláudio Rezende vai projetar esse jogo e detalhes de uma possível escalação, vai poupar, não vai poupar, como vai também o Botafogo. O Wellington Campos vai trazer informações do Fogão lá do Rio de Janeiro, mas Natiusa, ainda nesse aspecto psicológico, né, o Milito usou um termo anímico, os efeitos anímicos do futebol, né? Que é aquilo que é intangível, que é o que passa pela cabeça dos atletas. Seria a hora de tirar todo mundo, dar uma segurada ou não? Coloca pra jogo pra buscar logo a vitória e quebrar essa maré, hein, Nath? Bom dia pra você, Natiusa. Bom dia para você também, Thiago, a quem nos acompanha aqui no Rádio Esportes, Ale, Cláudio Rezende. Olha só, eu acho que o abatimento físico, ele já era esperado, porque a gente já sabia que o Atlético viria de uma maratona. Mas o momento é tão complicado no sentido de precisar dar a volta por cima, que eu acho que será fundamental ter os seus principais atletas na quarta-feira contra o Botafogo. E não é necessariamente porque é o Botafogo ou porque é uma prévia da Libertadores, e sim uma vitória contra o líder do campeonato te dá muita moral, mas pela necessidade de voltar a vencer. No futebol as coisas mudam muito rápido e não há nada que traz mais confiança e respaldo do que os 3 pontos. Então, se você consegue uma boa vitória, ainda que em casa, mas com portões fechados, né? A gente sempre fica triste com essa situação, mas foi importante agora nesse momento. Vencer o líder do campeonato pode dar um gás diferente a esse Atlético. O que eu acho importante a gente sempre pontuar, Thiago, é que o time não ficou ruim da noite para o dia.
O time do Atlético é um time bom. Se não fosse um time bom, não teria alcançado o que alcançou nessa temporada. O trabalho do Milito não pode ser fadado simplesmente a ganhar ou não ganhar títulos. Ele tem os méritos dessa campanha que colocou o Atlético em 2 finais de Copa. Agora, o que eu acho que tem prejudicado demais a equipe tá para além da parte tática. O abatimento emocional, ele é nítido. O Atlético não é uma equipe ruim, o Atlético não é uma equipe, pelo menos que a gente vinha acompanhando nas últimas semanas, que dá os espaços que deu ao Atlético Paranaense, que deu ao Flamengo nos 2 jogos da Copa do Brasil e também no jogo do Brasileirão, que deu ao Internacional dentro da Arena MRV no momento ainda que as coisas não estavam tão ruins. Eu acho que é o cansaço mental, o abatimento mental que tem feito o Atlético jogar tão mal. Aí o time fica displicente, o time não tem concentração, o time não consegue ter foco. Essa questão da pressão pelo resultado imediato, ao mesmo tempo da preparação para o jogo no dia 30, é difícil de desassociar. Parece que o Atlético está em campo pelo Brasileirão, mas a cabeça está o tempo todo na Libertadores, por mais que o discurso dos atletas não seja esse. Então, para mim, o que tem feito o Atlético jogar mal é a falta de confiança e o abatimento emocional. Olha, o Cláudio Rezende fala da preparação do Galo. Quarta-feira é o Independência. Como é que tá a programação do Milito para esse jogo, hein, Cláudio? Vamos lá, Thiago. Já teve treino agora pela manhã, inclusive manchete aqui do Rádio Esportes, com a presença do Sérgio Coelho. O presidente do Atlético esteve na cidade do Galo e a informação que a gente obteve nos bastidores é que ele se reuniu com a comissão técnica, com o técnico Gabriel Milito. E o Milito estaria mais animado hoje, viu, Thiago? Não estava para baixo igual estava no sábado, não. Passou o fim de semana, esteve com a família ontem e hoje o presidente também foi dar aquele ânimo, né? Para o treinador. Nesse momento todo mundo tem que estar junto e tem que dar a volta por cima. Por exemplo, quem não gostaria de estar na final da Libertadores? Todos os times lutam por isso e o Galo está lá. Então, esse momento é mais para levantar o moral de todo mundo, inclusive do treinador. Depois, Sérgio Coelho esteve com os atletas, acompanhou o inicinho do treinamento. O que acontece, Thiago? Para quarta-feira, o Milito está pensando se vale a pena colocar todo mundo ou se o jogador que estiver muito desgastado, ele pode tirar. Um ou outro, eu não creio que ele vai tirar todo mundo, não. Até porque é um jogo contra o líder do campeonato, você precisa de um time para ganhar o jogo. Mas, por exemplo, vai avaliar a situação do Hulk. O Zarate ficou fora lá contra o Atlético Paranaense, tem chance de voltar. O Paulinho, por exemplo, né? Quem sabe o Paulinho joga essa partida e depois ele segura o Paulinho nas outras, né? Tem o São Paulo e o Juventude. A gente sabe que o Paulinho vem jogando as principais partidas apenas. Vem tendo aí há algum tempo um problema na perna direita. Tá jogando aí, mas não tá 100%. Pode ser que isso aconteça, Thiago. O Arana tá na fisioterapia, não joga quarta. Foi cortado da seleção brasileira com uma entorse no tornozelo, mas já falamos aqui na Itatiaia que ele não preocupa para o dia 30. E a informação é dos jogadores de seleções, Thiago. Será que alguém tem chance de jogar? Ah, não tem, né? Turma joga terça-feira. Eles vão jogar amanhã, todos eles, e as chegadas previstas de todos os 3 para quarta-noite. Então não dá tempo de chegar para jogar. Os do Botafogo na terça, pro Botafogo ainda mais apertado, né? Tem jogador de seleção brasileira. Tá certo que os de seleção brasileira estão aqui no Brasil, né, Thiago? Mas se o cara jogar 90 minutos na terça pra jogar a quarta, aí 90... Aí fica difícil. Mas os jogadores do Galo são todos estrangeiros e todos estarão fora do Brasil. Casos do Franco, do Alonso e do Vargas. Então não conta o Milito nem com esses 3, nem com a Arana pra quarta-feira. Mas é hora de reação, né, Thiago? Contra o Botafogo, não vai ter a torcida, é verdade, mas o Galo vai passar no Horto. Eu falava ontem na Itatiaia, Thiago, será que essa passada no Horto, né? Para renovar o Astral 2013, o Galo teve a campanha quase toda do título da Libertadores, passando lá para a Independência, Thiago. É isso, tomara, né? Agora o Milito, Nath Fiuza, ouvintes do Rádio Esportes, diz que o jogo contra o Botafogo tem que ser tratado como uma final. Se ele pensa o jogo como final, ele vai colocar aquilo que ele tiver de melhor à disposição. E aí eu te pergunto, Nath, é hora de colocar todo mundo em campo, mesmo com todo o desgaste que já citamos, tanto o desgaste físico como também o psicológico, ou segura alguém pro jogo, hein, Nath?
Tiago, eu acho que tem que jogar quem estiver bem fisicamente. Abalado emocionalmente, acho que todos estão, né? O grupo sentiu como um todo essas últimas semanas, a derrota na Copa do Brasil, enfim. Acho que contra a ciência não tem como brigar. Se alguém tiver um desgaste que seja perigoso, inclusive para a sequência da temporada, visando lá o jogo do dia 30, esse tem que ficar fora, independentemente de quem seja o adversário. Mas acho que aqueles que estiverem bem fisicamente, eu acho que devem ir para o jogo. Eu vejo o jogo de quarta-feira como uma oportunidade ímpar do Atlético se reerguer. No futebol as coisas mudam muito rápido. Uma vitória contra o Botafogo, não só por ser o adversário na Libertadores, mas por ser o líder do Brasileirão, pode ter um impacto muito positivo no Atlético e muito negativo no Botafogo, no sentido de que pode ver o Palmeiras se aproximar ainda mais e aí a pressão acerca do Botafogo no que diz respeito ao Campeonato Brasileiro aumenta, o que também impacta lá no dia 30. Então acho que é uma chance aí do Atlético dar a volta por cima e ainda dar uma prejudicada no que vai ser o seu rival daqui a pouco na final da Libertadores. Por exemplo, o Paulinho não vem jogando. Eu acho que poderia jogar se estiver bem fisicamente. O Zaratio ficou fazendo um trabalho especial nesses últimos dias. Quem sabe se sente melhor para jogar na quarta-feira. Até para o Milito ir entendendo também quais serão as melhores peças para o dia 30, né? O Bernard, por exemplo, voltou a jogar, mas não se justifica. Muito mal, desde que voltou, praticamente fez só um jogo bom. O Daverson vinha sendo titular na Libertadores. Será que ele continua sendo a melhor estratégia para o dia 30, no sentido de que com ele, Scarpa e Paulinho se desgastam mais sem a bola? Então talvez o Zaratio para deixar o time mais equilibrado, mas para isso o Zaratio tem que ter ritmo de jogo. Então acho que todas essas questões o Milito vai avaliando para montar o time de quarta-feira. O Ale Oliveira, você vai de hashtag todo mundo em campo ou hashtag poupa geral, Ale? Não, só um detalhe, viu, Ale? Ele falou na entrevista que agora tem um dia a mais, né? Isso aí pode ser bom pro Milito. Em relação ao Flamengo pro Atlético Paranaense, agora Atlético Paranaense pro Botafogo é um dia a mais para recuperar tudo. Eu falei inclusive no YouTube, obrigado pela audiência de todo mundo que nos consagra por lá também, que era muito mais negócio você dar uma segurada contra o Furacão e preparar o time para ficar mais saudável, principalmente os jogadores que tem muitos jogos na temporada, para enfrentar o Botafogo, né? Um time mais forte contra o Botafogo do que foi contra o Furacão, porque a Nath estava falando, né? Se você ganha do Botafogo, além dos motivos normais, naturais, evidentes, né? De você ganhar moral pensando no dia 30, você obriga o Botafogo a jogar a Vera os próximos jogos com todo mundo para que não perca a liderança do Campeonato Brasileiro, inclusive o confronto contra o Palmeiras. Então, acho que é mais negócio. Agora, não dá para brigar com a ciência. Se você vai fazer a avaliação dos jogadores e tem gente lá que tá muito desgastado, por exemplo, o Scarpa, para citar um jogador importante, né? O Scarpa jogou 61 jogos nessa temporada. Sabe quantos jogos ele jogou na temporada passada? Quantos? 21. Loucura, né? 21. Então, assim, é evidente que o cara, não é uma máquina, né, cara? E aí você tem outros jogadores que tem uma minutagem muito alta e que uma hora ou outra o corpo vai reclamar, né? Então acho que, e muita gente acha, né, o Tiagão, que quando o cara não vai pro jogo, ele fica no sofá comendo pipoca ou fazendo um churrasco. Você tá trabalhando na sua recuperação, no seu condicionamento. Muitas vezes passa o dia todo no centro de treinamento. Que é inclusive a parte chata, que o jogador não gosta. O jogador gosta de jogar bola, né? Então acho que se a ciência apontar, aí você tem que dar uma segurada para não estourar o cara, porque a prioridade é dia 30. E o Galo em quarta-feira sem torcida é Galo e Botafogo, Rezendão. É isso mesmo, Thiago. E tem matéria no site da Itatiaia. Sabe quanto que o Atlético tá calculando perder nesse jogo sem bilheteria, Thiago? O preju? É, o preju. Cerca de 2 milhões. Se o jogo fosse na Arena MRV, era jogo para lotar, né? E bares, estacionamentos, o Atlético poderia receber na casa dos 2 milhões de reais. Isso só de bar e estacionamento, porque se colocar renda aí é para os 4 ou 5, não? Não, mas é por aí. Então o Galo tem um prejuízo milionário para esse jogo. Caramba. E não vai poder ter torcida, vai ter que jogar em outro estádio, né, Thiago? Tem adaptação também. Pagar o aluguel, forma, né? Tem que pagar o aluguel para abrir o estádio, e aí teve esse acordo com a Arena Independência, com o Horto, para essa partida inicialmente, até porque o Galo tá tentando lá, tá com recurso no STJD, mas até o julgamento do caso, que por enquanto não tem data, o Galo segue com a arena interditada e vai ter que administrar. Na outra semana tem, por exemplo, o Juventude, jogo em Belo Horizonte. Vamos ver como que o Atlético vai definir essa situação. Tem um treino amanhã à tarde, Thiago, e aí a gente vai ter noção do Galo sem os jogadores de seleções ainda, sem o Arana, para pegar o Botafogo. É o jogo contra o líder, Thiago.